Olá meninos, tudo bem? Aqui é o professor Roberto, estamos aqui para a nossa 13ª aula e hoje nós vamos falar um pouquinho de uma cultura que para o professor é uma das mais tradicionais que tem dentro da cultura brasileira. Isso em se falando em educação física e esporte e dança de um modo geral, que é a nossa capoeira. Mas só relembrando vocês, a nossa aula passada nós falamos um pouquinho sobre o handebol, sobre origens e sobre dribles, passes e arremessos, tá bom? Então hoje nós vamos focar aqui na capoeira. Antes da gente falar sobre a capoeira, eu quero falar para vocês de onde surgiu esse termo, capoeira. Nós temos dois termos, duas vertentes que falam sobre isso. O professor escolheu somente uma aqui para vocês, porque eu achei ela mais interessante. A palavra capoeira, ela deriva do termo tupi, capoeira, que significa o que foi mata, o que foi vegetação, e hoje é uma capoeira, ou seja, só um mato rasteiro. E esse mato rasteiro, os escravos, quando fugiam das suas senzalas, usavam essa vegetação rasteira para se esconder, e também dentro da mata, quando eles estavam lá em ambientes, em comunidade, utilizavam essa vegetação mais rasteira para fazer os treinamentos de capoeira. Beleza? Então é bem interessante. Capoeira quer dizer mata rasteira, é onde os escravos treinavam a capoeira, por isso se tornou capoeira. Beleza? Para a gente falar um pouquinho das origens da capoeira, o professor separou um vídeo bem interessante para vocês assistirem agora. Beleza? Vamos lá assistir esse vídeo rapidinho então, pessoal? Em 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses que colonializaram o país. Nessa época já tinha danças e lutas na África, que provavelmente deram origem à capoeira, mas acredita-se que a capoeira se desenvolveu no Brasil. Quando precisaram de mais mão de obra para a colônia, os portugueses começaram a levar africanos escravizados para trabalhar no Brasil. Em 1538 começou o comércio de escravos, que tiveram que trabalhar nas plantações do Nordeste, por exemplo nos canaviais, e depois também nas outras regiões do Brasil. Existem duas teorias sobre onde surgiu a capoeira por volta de 1600. A primeira teoria diz que foi nas senzalas das fazendas, que os escravos praticavam a capoeira escondido e camuflada como dança. Segundo a outra teoria, a capoeira surgiu quando os escravos fugiam dos seus feitores para o interior, onde fundaram os quilombos. Acredita-se que a capoeira pode ter sido desenvolvida para defender os quilombos. Mas de onde vem a palavra capoeira? Aqui também tem duas explicações. Uma diz que vem do nome de um pássaro. A outra que vem do tupi-guarani e significa mato ralo, o lugar onde a capoeira era praticada. Por volta de 1880, muitos escravos libertos ou foragidos começaram a ir para as cidades em busca de uma vida melhor. E em 1888, finalmente a escravidão foi proibida e todos os escravos foram soltos. Mas nas cidades, eles não tiveram acesso à educação e trabalho. Em 1890, o Brasil decretou a proibição da prática da capoeira, que era punida com prisão de até 6 meses. Assim, a capoeira foi praticada escondida, em locais afastados e mal vistos pela sociedade. Dessa época vêm as histórias de navalhas e facas no jogo da capoeira. Mesmo proibida, a capoeira era usada em brigas de vários grupos e nas maltas até se tornou uma fonte de renda, pois políticos e outras pessoas pagaram as maltas para os seus serviços. É dessa época que surgiram alguns capoeiristas famosos, como Manduca da Praia, Nascimento Grande ou Besouro Mangangá. Por volta de 1940, a capoeira se dividiu em dois estilos. A capoeira Angola, representada pelo mestre Pastinha, com foco na capoeira tradicional, e do outro lado a capoeira regional, criada por mestre Bimba, que desenvolveu um estilo mais moderno. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas liberou a prática da capoeira depois de assistir uma apresentação de mestre Bimba e seus alunos. E desde então a capoeira ganha cada vez mais espaço nas mídias e até virou patrimônio cultural da humanidade. Do Brasil foi levada para o mundo inteiro, onde tem milhões de praticantes hoje em dia. E aí, gostaram? Bem legal, né? Bem interessante, né? Bom, como a gente não está num ambiente de escola, a gente não pode ir ali para a nossa quadra para poder fazer alguns educativos, alguma técnica, e relembrar de como é a capoeira. Acho que todo mundo sabe, já frequentou uma roda ou já viu.
o professor preparou um outro vídeo para vocês aí com alguns golpes, algumas jogadas, vamos pôr assim, da capoeira, que também é muito legal. Isso só para vocês relembrarem, tá bom? Então, mais uma vez, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse nosso próximo vídeo, beleza? Meninos, espero que vocês tenham gostado. O professor pesquisou com muito carinho para poder trazer para vocês e para a gente poder relembrar um pouquinho do que é capoeira. E em cima desses conteúdos eu gostaria que vocês praticassem em casa, fizessem algum tipo de atividade física e não ficassem parados, tá bom? Obrigado.